Imagine que o corpo pudesse falar. Imagine que ele pudesse contar o que sente quando você pensa, o que acontece dentro dele quando você se cala, o que acontece quando você finge estar bem, mas está em pedaços por dentro. O corpo sente o que a alma silencia. Ele não fala com palavras, fala com sintomas, com cansaços, com pequenos sinais de que algo em você está pedindo para ser ouvido. A maioria das pessoas acredita que o corpo é apenas biologia, músculos, ossos, órgãos. Mas o corpo é mais do que isso. O corpo é o espelho fisiológico daquilo que você acredita, sente e pensa todos os dias. Cada pensamento é uma semente química. Cada emoção é uma corrente elétrica espiritual que atravessa você como uma oração silenciosa ou uma murmuração constante. Tudo o que você sente, o corpo registra. Tudo o que você finge não sentir, o corpo também carrega. Provérbios diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Essa não é apenas uma metáfora antiga, é uma verdade biológica. Quando o coração está leve, o corpo se expande. Quando o espírito está abatido, o corpo murcha. A alegria, a serenidade e a gratidão geram substâncias que curam. A tristeza reprimida, a raiva contida e o medo constante geram toxinas invisíveis que envelhecem as células. Hoje, a ciência confirma o que a sabedoria já sabia. A energia da mente é uma força biológica real. Cada pensamento acende mensageiros químicos no cérebro: dopamina, serotonina, cortisol. Eles são os mensageiros da alma. São as palavras invisíveis com que você conversa com o próprio corpo. Quando o pensamento é de paz, o corpo recebe instruções de regeneração. Quando o pensamento é de medo, o corpo recebe ordens de defesa e se fecha. Sêneca escreveu: o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. E talvez seja isso que mais nos envelhece: o sofrimento que criamos sem perceber, o medo do que ainda não aconteceu, a culpa pelo que já passou, o diálogo interno que nos desgasta sem descanso. Você já reparou como os dias em que sua mente está inquieta, o corpo pesa mais? Como o rosto perde brilho, a respiração fica curta e o sono parece mais leve, quase ausente. Isso não é acaso. É o corpo respondendo ao comando invisível da mente. A mente é o jardineiro invisível do corpo, e cada pensamento é uma semente que floresce em saúde ou em decadência. O que você planta no seu campo interior todos os dias? Que tipo de pensamentos alimenta antes de dormir? São sementes de confiança, de fé, de amor? Ou sementes de comparação, de pressa, de medo? O corpo floresce quando a mente é nutrida de esperança e definha quando é regada por ansiedade e culpa. Talvez você tenha sentido ultimamente que algo em você está cansado mesmo dormindo, que o corpo parece envelhecer mais rápido do que o tempo, que há um peso invisível que não se explica em exames. Talvez esse peso seja o acúmulo de pensamentos não observados, emoções não digeridas, crenças que você carrega sem perceber. Não há nada de errado em sentir isso. Significa apenas que chegou o momento de escutar o corpo e conversar com a mente com mais ternura. Hoje, quero te convidar a olhar para dentro, a perceber que rejuvenescimento não começa com cremes ou dietas, mas com a energia que você oferece ao próprio corpo através dos pensamentos. O rejuvenescimento verdadeiro é uma consequência da harmonia entre o que você pensa, sente e acredita. É um reflexo da clareza interior. Respire. Observe o que sente agora. Sinta como o corpo reage ao simples ato de ser notado. A mente não precisa lutar para mudar tudo hoje. Ela só precisa aprender a cuidar da energia que produz, porque cada pensamento é uma oração molecular que o corpo obedece em silêncio. E é sobre isso que falaremos, sobre como a energia da sua mente pode estar rejuvenescendo ou envelhecendo o seu corpo sem que você perceba. Sobre como cada emoção que você escolhe sentir é uma semente que germina dentro das suas células. Sobre como o seu corpo é, na verdade, o livro vivo da sua alma. Ao longo deste caminho, quero que você se lembre de algo simples, mas poderoso. Você não está quebrado. Você apenas se desconectou do jardineiro que há em você. A mente
pode se reconstruir. O corpo pode se refazer. A alma pode voltar a florescer. Que este seja o momento em que você decide cuidar da energia que pensa. Porque o corpo, silencioso e fiel, sempre obedece à voz que o comanda. Há um engano silencioso que a maioria de nós comete: tentar curar o corpo sem curar a mente que o adoece. É um erro invisível, mas constante. Vivemos acreditando que o corpo é um paciente inocente, castigado pelo destino, pela idade ou por fatores externos, e esquecemos que o corpo é apenas o espelho das emoções e pensamentos que o habitam. Cada desconforto físico é um bilhete que a alma envia pedindo atenção. E ainda assim, em vez de ler a mensagem, preferimos calar o mensageiro. Quando a dor aparece, buscamos comprimidos, diagnósticos, soluções imediatas. Mas raramente nos perguntamos: que parte de mim está exausta por dentro? O corpo não nos trai. Ele apenas traduz em linguagem biológica aquilo que a mente insiste em ignorar. Se o coração acelera, talvez a alma esteja fugindo de algo. Se o estômago dói, talvez haja palavras que você engole há tempo demais. Se o sono foge, talvez o corpo esteja cansado de carregar pensamentos que não se calam. O autodiálogo destrutivo é um dos venenos mais sutis da saúde. A forma como você fala consigo mesmo pode curar ou adoecer as células. Palavras como "sou um fracasso", "não sirvo para nada", "nunca vou conseguir", não desaparecem no ar. Elas descem pelo corpo, se infiltram no sangue e alteram a química do ser. O cérebro não distingue entre o que é real e o que é repetido com emoção. Ele obedece à narrativa que você conta a si mesmo todos os dias. Davi escreveu nos Salmos: "Enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia." Ele estava dizendo, com a poesia de um espírito desperto, aquilo que hoje a ciência confirma. O silêncio das emoções pesa nos ossos, seca o vigor, consome a vitalidade. Guardar o que dói é como prender o vento dentro do peito. Uma hora ele precisa sair, e quando sai, costuma levar a paz consigo. O estresse crônico, tão normalizado em nossos dias, é a expressão moderna desse mesmo silêncio interior. Sob a pressão constante, o corpo libera hormônios que aceleram o desgaste celular. Os telômeros, aquelas pequenas pontas que protegem o DNA, se encurtam mais rápido em pessoas que vivem tensas e preocupadas. É como se o relógio biológico fosse empurrado à força pelo próprio pensamento. A mente, quando vive em estado de ameaça, faz o corpo envelhecer antes do tempo. Perceba a delicadeza disso. Não é o mundo que nos destrói, é o modo como o interpretamos. Você pode enfrentar as mesmas circunstâncias e, ainda assim, ter reações diferentes conforme o diálogo interno que mantém. Um pensamento de aceitação libera cura. Um pensamento de ressentimento libera toxinas. A biologia é a tradução da alma em linguagem física. O corpo, portanto, não é uma vítima, é um reflexo. Ele mostra com precisão e fidelidade o que a mente e o coração estão cultivando. Quando você tenta curar o corpo sem olhar para dentro, é como enxugar o chão sem consertar o vazamento. A água volta, a dor retorna. O sintoma insiste. A verdadeira cura começa quando há escuta. Quando você entende que dor não é castigo, é mensagem. Que doença não é inimiga, é aviso. Que envelhecer não é um destino fixo, mas um processo que pode ser suavizado quando a mente deixa de guerrear com a própria existência. Há em cada célula uma sabedoria antiga, um desejo natural de regenerar-se. Mas essa força precisa de espaço. E o espaço só surge quando a mente silencia a culpa e abre lugar para a serenidade. Assim, pouco a pouco, o corpo deixa de ser um campo de batalha e volta a ser um templo de presença. A partir desse ponto, começa a se revelar a compreensão mais profunda. O corpo não precisa ser curado da dor que sente, mas da história que o faz sentir dor. É o pensamento repetido, não o tempo vivido, que mais envelhece o ser humano. Quando essa verdade é compreendida, nasce o primeiro gesto de rejuvenescimento, o de olhar para si com compaixão e perceber que a cura começa quando termina a autoguerra. O corpo não é uma prisão, é um templo. E como todo templo,
Ele reflete a reverência ou o descuido com que é habitado. Há quem trate o corpo como um fardo, como se fosse apenas um veículo biológico, e esquece que ele é a própria morada do espírito. Quando a mente se torna um lugar impuro, cheio de julgamento, pressa e autocrítica, o templo se deteriora por dentro, mesmo que por fora pareça intacto. A sabedoria antiga dizia: o vosso corpo é o templo do espírito. Essa não é uma frase religiosa, é uma lei de consciência. Significa que tudo o que você pensa é uma oferenda invisível ao sagrado que habita em você. Quando o pensamento é limpo, o templo se ilumina. Quando é tóxico, o templo se contamina. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, o poder que os pensamentos têm de remodelar o cérebro, criar caminhos, moldar hábitos. Cada ideia que você alimenta é um tijolo novo nesse templo interior. Por isso, pensamentos recorrentes de medo ou culpa não são inofensivos. Eles criam estruturas mentais onde o sofrimento passa a morar. Há um modo simples, porém profundo, de purificar esse espaço interno. Observar os pensamentos como se fossem hóspedes. Alguns chegam trazendo paz, outros confusão. Nem todos merecem ficar. Os que trazem inquietação, julgamento ou cansaço, você pode deixá-los ir, sem raiva, sem apego, apenas reconhecendo que não precisam mais morar em você. A mente é um templo vivo. Ela respira junto com o corpo, e o corpo responde à harmonia ou ao caos que ela produz. Cuidar da mente é cuidar do sagrado. É entender que o corpo floresce quando o pensamento se torna oração, e adoece quando o pensamento vira ruído. O respeito próprio começa aqui, na escolha silenciosa de manter o templo em paz. Vivemos em um tempo em que o ritmo do mundo se tornou o novo vício. A pressa é celebrada como virtude, mas ela é, na verdade, o cigarro invisível da alma. Cada vez que você se apressa para chegar, para fazer, para resolver, o corpo acende mais uma ponta de estresse que lentamente o consome. O que chamamos de produtividade, muitas vezes, é apenas uma forma elegante de exaustão. O cortisol, o hormônio da urgência, é como uma fumaça silenciosa que invade os tecidos e envelhece o corpo por dentro. Ele seca a pele, acelera o coração, rouba a serenidade. E o mais assustador é que quase ninguém percebe. Aprendemos a confundir movimento com progresso, velocidade com propósito. Corremos de tarefa em tarefa, mas raramente paramos para perguntar: para onde exatamente estou indo com tanta pressa? O ansioso corre para chegar a lugar nenhum e perde anos de vida em cada minuto de aflição. O coração pulsa mais rápido, os músculos se contraem, o pensamento se dispersa. A pressa é o contrário da presença. E tudo o que é feito sem presença envelhece, porque gasta mais energia do que o necessário. O livro de Eclesiastes nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Um tempo de agir e um tempo de silenciar. Quando a mente tenta ultrapassar o tempo, o corpo paga o preço. Ele envelhece porque não foi feito para viver em estado de urgência constante. O verdadeiro rejuvenescimento começa quando se aprende a honrar o tempo natural das coisas. Quando se entende que a pausa não é perda, é cura. Que o intervalo entre um pensamento e outro é o espaço onde o corpo se refaz. A vida não é uma corrida, é uma respiração longa. E quem aprende a respirar com calma rejuvenesce por dentro. A ansiedade é uma forma de envelhecimento antecipado. O corpo vive como se o amanhã fosse um campo de batalha e o presente uma ameaça constante. A mente ansiosa nunca descansa. Ela antecipa, repete, imagina. E o corpo, obediente, reage como se cada pensamento fosse real. O coração acelera, os músculos se preparam para fugir, a respiração se encurta, tudo em nome de perigos que quase nunca acontecem. A ciência já comprovou o que a alma sempre soube. Pessoas que vivem em preocupação crônica apresentam um encurtamento dos telômeros, as pequenas pontas que protegem o DNA. É como se cada pensamento ansioso cortasse aos poucos os fios que sustentam a juventude celular. A ansiedade não é apenas um estado emocional,
é um consumo silencioso da própria energia vital. Mateus escreveu: quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Essa pergunta atravessa os séculos como um lembrete de sabedoria. Nenhuma inquietação acrescenta tempo à existência. Pelo contrário, ela o reduz. A mente que vive tentando controlar o futuro não percebe que está gastando o presente. A ansiedade é o corpo tentando fazer o trabalho da fé. É o medo disfarçado de zelo, o controle travestido de prudência. Mas a fé, entendida como entrega lúcida, é o antídoto natural desse desgaste. Quando a mente aprende a confiar, o corpo desacelera, o ritmo cardíaco se acalma, os hormônios se equilibram, o sistema nervoso respira. Há um gesto simples, quase sagrado, que pode mudar tudo. Pausar. Respirar profundamente, como quem devolve ao corpo o direito de existir no agora. Inspirar devagar, segurar um instante e soltar com gratidão. Esse pequeno movimento é uma ponte entre a alma e a biologia. É o instante em que a mente para de correr e o tempo volta a ser amigo. A juventude interior não nasce de fórmulas ou remédios, mas desse reencontro com o ritmo natural da vida. O coração ansioso gasta o corpo antes da hora, mas o coração sereno o renova em silêncio. E é nesse silêncio que a vida reencontra o seu verdadeiro compasso. Poucas forças desgastam tanto o ser humano quanto a culpa. Ela é uma corrente invisível que prende a alma ao passado e obriga o corpo a reviver todos os dias o mesmo sofrimento. A culpa não corrige, apenas corrói. É como se o organismo inteiro entrasse em modo de autodefesa contra um inimigo que, na verdade, mora dentro de si mesmo. O coração se contrai, o peito se fecha, a energia vital se retrai. O corpo interpreta a culpa como ameaça e passa a se defender de você. A crítica constante tem o mesmo efeito. Cada vez que você se julga, o cérebro libera substâncias associadas à punição e ao medo. O corpo vive em estado de alerta, o sistema nervoso se desgasta, os músculos se enrijecem. A autocrítica é uma forma refinada de autodestruição, disfarçada de consciência. Mas consciência não é castigo, é luz, e a luz não fere, apenas revela. Lucas escreveu: perdoai e sereis perdoados. O perdão não é um ato moral, é um detox químico. É a forma mais profunda de libertar o corpo do fardo emocional, que o envelhece. Quando você perdoa, o cérebro libera endorfinas e serotonina, mensageiros de paz que reprogramam o sistema nervoso. O perdão é a respiração da alma, e quando a alma respira, o corpo rejuvenesce. Quem se condena todos os dias carrega o próprio carrasco dentro da pele. A culpa envelhece porque impede o fluxo natural da vida. Ela estagna a energia, fecha o coração, transforma cada célula em prisioneira de um passado que já não existe. Libertar-se da culpa não é ignorar o erro, mas aprender com ele e deixá-lo partir. É permitir que a sabedoria substitua o castigo. Não há corpo leve com mente pesada. Não há juventude onde há autoacusação. O verdadeiro amadurecimento espiritual começa quando o julgamento dá lugar à compaixão. Quando a voz interior deixa de apontar falhas e passa a oferecer entendimento. Nesse instante, a biologia muda. O coração se expande, o sistema imunológico se fortalece, a expressão do rosto suaviza. A paz não entra onde a culpa permanece. E o corpo, silenciosamente, espera que você o liberte dessa prisão. Porque quando a mente se perdoa, o corpo finalmente pode descansar. Muitos acreditam que ser forte é não sentir, que resistir é o mesmo que suportar calado. Mas a força verdadeira não está em reprimir o que dói, e sim em permitir que a dor seja ouvida. A emoção que é calada não desaparece. Ela apenas se esconde nas camadas profundas da alma, esperando um momento para se manifestar. E quando o faz, geralmente o corpo é quem fala por ela. A medicina chama de doenças psicossomáticas o que a sabedoria antiga chamava de dores da alma. O corpo grita o que o coração tenta esconder. A tensão que não se expressa vira rigidez. O medo contido
vira aperto no peito. O pranto sufocado vira insônia. Nada some, tudo se transforma. A emoção reprimida é como água parada, com o tempo apodrece. A neurociência mostra que pessoas que guardam tudo têm uma amígdala cerebral hiperativa, ou seja, vivem em estado de alerta constante. Elas não relaxam, mesmo quando tudo está aparentemente bem. É como se o corpo estivesse sempre esperando o próximo golpe. E isso consome energia vital, reduz a imunidade e acelera o envelhecimento. Provérbios diz: o espírito do homem sustém a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Quando o espírito está abatido por tanto silenciar, o corpo começa a carregar o peso daquilo que não foi dito. O silêncio das emoções pesa mais do que qualquer palavra. E quanto mais você tenta esconder, mais o corpo precisa mostrar. Há algo profundamente curativo em nomear o que se sente, não para se vitimizar, mas para permitir que a energia volte a fluir. Quando você escreve o que sente, fala com honestidade, ou simplesmente reconhece o que há dentro de si, o corpo entende que não precisa mais lutar. E o que antes era tensão começa a se dissolver. Reprimir sentimentos é como envelhecer em silêncio. Cada emoção não expressa é um ano a mais de cansaço invisível. Mas quando a alma se permite falar, algo dentro se renova. A pele ganha brilho, o olhar volta a ter presença, a respiração encontra ritmo. O corpo se torna novamente um aliado, e não um campo de resistência. A juventude não mora no rosto, mas na leveza de quem já não precisa esconder o que sente. O corpo se refaz quando o coração é ouvido, e a paz começa no instante em que a emoção deixa de ser inimiga e volta a ser mestra. Há uma fadiga que não vem do corpo, mas do excesso de vozes dentro da mente. A vida moderna transformou o silêncio em algo raro, quase ameaçador. A cada instante, uma notificação, uma notícia, uma nova obrigação. Vivemos cercados de estímulos, e o que parece informação é, na verdade, um bombardeio de distrações que fragmenta a atenção e drena a energia vital. O ruído mental é a nova forma de poluição invisível. Ele não se vê, mas corrói lentamente a clareza interior. Uma mente sobrecarregada não descansa nem quando o corpo repousa. Ela continua resolvendo, prevendo, lembrando, julgando. Que o corpo obediente permanece em estado de alerta. O coração bate mais rápido, o sono se torna raso e a alma cansada perde a capacidade de sentir beleza nas pequenas coisas. Cada notificação é um microestresse. Cada comparação nas redes é uma gota de ansiedade. O cérebro moderno se tornou um aparelho que nunca desliga, e isso envelhece. O excesso de estímulos impede o corpo de acessar os estados profundos de regeneração. O rejuvenescimento acontece no silêncio, não no ruído. Uma mente cheia demais é como um coração sem espaço para o novo. Quando o pensamento nunca se aquieta, a intuição não consegue falar. E sem escutar a própria intuição, o ser humano vive reagindo, não escolhendo. A juventude interior depende dessa escuta, dessa pausa consciente entre um pensamento e outro, onde o corpo e a alma voltam a se encontrar. Reduzir o ruído mental não é fugir do mundo, é escolher presença. É aprender a oferecer atenção total ao que realmente importa. É recusar o excesso e voltar-se ao essencial. Quando a mente se acalma, o corpo se reorganiza. O olhar se suaviza, a pele respira, o coração encontra compasso. O silêncio não é ausência de som, é presença de espírito. É nele que a alma se recompõe e o corpo se refaz. Uma vida menos ruidosa é uma vida mais jovem, porque o envelhecimento mais profundo começa quando esquecemos como é ouvir o próprio silêncio. Poucas forças possuem tanto poder de deteriorar o espírito quanto a ingratidão. Ela é uma lente escura que distorce a realidade e apaga o brilho da vida. Quando o coração deixa de reconhecer o que tem, a alma perde o senso de abundância e o corpo, sem perceber, começa a murchar. A ingratidão endurece o rosto, pesa o andar, reduz o brilho do olhar. Ela cria uma espécie de inverno interior onde nada floresce. A ciência mostra que a gratidão aumenta os níveis de dopamina e serotonina,
os mensageiros químicos da alegria e do equilíbrio. A alma grata produz reações de cura, enquanto a alma ressentida produz desgaste. Filipenses nos lembra: em tudo dai graças. Não se trata de agradecer por dor, mas de perceber que até a dor pode ensinar. A gratidão não muda o que aconteceu, mas transforma o que permanece dentro de você. A ingratidão, ao contrário, é um filtro mental que só enxerga o que falta. É uma forma de pobreza emocional que faz o corpo se contrair, o semblante se fechar e a energia vital enfraquecer. Quando a mente insiste em ver apenas o que falta, o corpo entende que está em escassez e responde se defendendo, economizando energia, vivendo em sobrevivência. Mas quando você cultiva a gratidão, algo muda. O corpo se abre, o coração relaxa, o sistema nervoso se acalma. O sangue circula com mais leveza. A alma agradecida emite uma vibração de contentamento que o corpo traduz em vitalidade. É um rejuvenescimento silencioso, porém real. O tipo de juventude que vem de dentro e não precisa de espelhos para ser vista. A prática da gratidão é simples, mas poderosa. 3 lembranças de algo bom, ditas com sinceridade, são suficientes para reacender o fogo da esperança. Gratidão é uma microdose diária de juventude energética. Não há idade para começá-la. Ela renova, purifica, amplia. O coração grato rejuvenesce porque aprende a habitar o agora. E quem vive no agora, vive fora do tempo. Essa alma que agradece é sempre jovem, porque sabe que a vida continua oferecendo beleza, mesmo quando o mundo insiste em mostrar o contrário. Há uma solidão que não se mostra. Ela se disfarça de força, de autonomia, de eu não preciso de ninguém. Muitos chamam isso de independência, mas na verdade é um tipo de anestesia emocional. É a tentativa de se proteger de novas feridas, fechando as portas do coração. E, aos poucos, o que parecia autopreservação se torna isolamento. O corpo sente isso. Ele percebe quando a alma deixa de se permitir o toque, o afeto, o vínculo. A ciência confirma que conexões humanas profundas retardam o envelhecimento celular. As pessoas que cultivam laços sinceros, que se sentem amadas e pertencentes, possuem níveis mais baixos de estresse, menos inflamações e uma regeneração celular mais eficiente. É como se o amor, em suas formas mais simples, fosse o nutriente mais essencial da juventude interior. Gênesis diz: não é bom que o homem esteja só. Essa frase vai além da companhia física. Ela fala da necessidade espiritual de comunhão. A alma precisa ser vista, precisa se sentir reconhecida. O olhar do outro nos devolve pedaços de nós que esquecemos. Quando negamos isso, começamos a secar por dentro. A solidão prolongada cria uma sensação de fechamento. O corpo se torna tenso, o rosto perde expressão, o toque assusta. A alma, sem troca, se contrai, e essa contração é um tipo de envelhecimento silencioso. Nenhum organismo foi feito para existir em isolamento constante. A natureza ensina isso. Nenhuma árvore cresce sozinha. Relacionar-se é um risco, mas também é a única forma de florescer plenamente. A proximidade humana, quando é verdadeira, é um bálsamo para o sistema nervoso. Ela regula o coração, acalma o medo, devolve esperança. É nesse encontro que o corpo recupera a leveza de existir. A alma sem vínculo é como uma planta fora da terra, seca de dentro para fora. O rejuvenescimento não está em negar a necessidade de afeto, mas em permitir que o amor circule, sem posse, sem medo, sem defesa. A juventude do espírito nasce quando o coração volta a confiar, não porque o mundo mudou, mas porque você aprendeu a permanecer aberto, mesmo em meio à incerteza. Nunca se produziu tanta estimulação e, ao mesmo tempo, tão pouca vitalidade. Vivemos em uma era onde a dopamina, a substância do prazer e da motivação, é constantemente manipulada por telas, sons e recompensas rápidas. Cada curtida, cada notificação, cada nova imagem dispara pequenas doses dessa química, criando a ilusão de entusiasmo. Mas o que parece energia é, muitas vezes, esgotamento disfarçado.
A dopamina foi feita para impulsionar a ação com propósito. Ela nos move em direção ao que dá sentido, mas quando é ativada repetidamente por estímulos vazios, ela se torna um vício. A mente entra em busca incessante de novidades e o corpo perde o ritmo natural da satisfação. É como um coração que bate fora de compasso, rápido demais para sentir, impaciente demais para descansar. O prazer sem propósito é autodesgaste. Ele gasta o corpo porque não alimenta a alma. É o tipo de prazer que exige cada vez mais estímulo e oferece cada vez menos contentamento. A juventude digital que vive de excitação constante envelhece emocionalmente cedo. Aos 30, muitos já sentem a exaustão de uma mente saturada, incapaz de silenciar. As redes prometem vitalidade, mas entregam dispersão. Prometem conexão, mas geram comparação. Prometem prazer, mas sem paz. O corpo, em silêncio, sente o impacto dessa vida acelerada. A dopamina em excesso desequilibra o sistema nervoso, esgota as glândulas, interrompe os ciclos de repouso profundo. É uma juventude que brilha por fora e se apaga por dentro. Há uma diferença entre prazer e plenitude. O prazer termina quando o estímulo cessa. A plenitude continua mesmo no silêncio. A juventude verdadeira nasce dessa plenitude, da capacidade de estar presente, de sentir satisfação no simples, de encontrar sentido no agora. O corpo é sábio, ele não quer estímulo, quer equilíbrio. Quer o tipo de alegria que não exige esforço, que nasce naturalmente da paz interior. Essa é a juventude que o tempo não apaga, a de quem não precisa se dopar de distrações para sentir que está vivo. A fé não é apenas um conceito espiritual, é um estado biológico, uma frequência emocional que reorganiza o corpo por dentro. Quando você acredita com serenidade, quando confia que a vida tem um propósito mesmo diante da incerteza, o corpo responde como quem respira aliviado. O sistema nervoso se acalma, o coração encontra ritmo, o cérebro reduz o fluxo de substâncias ligadas ao medo. A fé é o descanso químico da alma. Hebreus diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa sabedoria milenar descreve com simplicidade o que a neurociência moderna começa a compreender. A fé cria coerência interior. Quando a mente confia, ela deixa de emitir sinais de ameaça. O corpo então entende que pode reconstruir, regenerar, curar. A falta de fé é uma forma de tensão. É o corpo tentando controlar o que é incontrolável. A alma, quando não confia, vive em constante defesa, como se o perigo estivesse em cada esquina. Mas quando a fé nasce, o corpo se entrega ao fluxo natural da existência. As células trabalham em harmonia, o sangue circula com leveza, o coração volta a bater em compasso com o tempo da vida. Estudos já mostraram que a oração e a meditação reduzem inflamações, equilibram a pressão arterial e restauram padrões saudáveis de respiração. É a biologia respondendo à serenidade do espírito. Fé é mais do que acreditar em algo maior. É repousar na certeza de que há um sentido mesmo quando o caminho é invisível. Talvez a fé mais curadora não seja a que pede milagres, mas a que aceita o que é, sem resistência. A que diz com doçura e lucidez: e se for para o meu crescimento? Essa entrega silenciosa dissolve o medo e dá ao corpo a permissão para descansar. O rejuvenescimento começa quando o coração deixa de lutar contra o desconhecido. A fé é uma energia regeneradora porque devolve ao corpo a leveza da confiança. Ela tira o peso da mente e devolve a fluidez à vida. O corpo, então, se refaz. Porque nada é mais restaurador do que saber no íntimo que o universo trabalha a favor de quem permanece em paz. O corpo não foi feito para viver em movimento contínuo. Há em cada célula um ritmo natural de expansão e recolhimento, de ação e repouso. Ignorar esse ciclo é violar a própria sabedoria da criação. O descanso é mais do que pausa, é uma forma de reverência. Quando você descansa, reconhece que há algo maior sustentando a vida, mesmo quando você para. O repouso é uma declaração silenciosa de fé. Desde o princípio,
O descanso foi visto como sagrado. No sétimo dia, Deus cessou de toda a obra que tinha feito. O mandamento do repouso não era uma imposição moral, mas um lembrete biológico. O corpo e a mente precisam do silêncio para se regenerar. Êxodo diz: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Por trás dessa frase há uma sabedoria profunda. O descanso é uma tecnologia espiritual que mantém a alma em harmonia com o tempo. A ciência confirma: o sono profundo, a meditação e as pausas conscientes restauram neurotransmissores, equilibram hormônios e reduzem inflamações. Quando a mente se aquieta, o corpo aproveita para reconstruir-se. O repouso é o solo onde a cura floresce. É no intervalo entre os esforços que a força renasce. Mas descansar não é apenas deitar o corpo. É também suspender o excesso de esforço mental, a necessidade de controlar tudo, o hábito de carregar o mundo nos ombros. Há quem passe o dia deitado e não descanse, porque a mente continua em guerra. E há quem trabalhe em silêncio e encontre repouso, porque o coração está em paz. O descanso é um estado de presença. Ele pode estar em um banho demorado, em uma leitura lenta, em um caminhar sem destino. São rituais simples, mas profundamente restauradores. Eles reensinam o corpo a desacelerar, a respirar, a confiar. A pressa rouba anos, mas o descanso devolve juventude. Cada pausa consciente é um ato de regeneração. O corpo floresce quando a alma aceita que não precisa correr. O verdadeiro milagre da vitalidade não está em fazer mais, mas em permitir-se parar e, nesse silêncio, lembrar-se de que a vida continua, mesmo quando você repousa. Nada envelhece mais do que viver dividido. Quando a mente diz uma coisa, o coração sente outra, e as ações caminham em direção oposta, o corpo entra em conflito. Essa desarmonia interna é um atrito constante, e o atrito gasta energia, consome vitalidade, desgasta a alma. A coerência, ao contrário, é o estado em que o ser humano reencontra sua harmonia original. É quando o que se pensa, o que se sente e o que se faz se tornam uma única respiração. Tiago escreveu: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Em outras palavras, a incerteza prolongada corrói por dentro. A mente incoerente vive oscilando entre querer e temer, entre desejar e se culpar. E o corpo paga o preço. Os músculos se contraem, o coração se desregula, o sono se torna leve demais. A incoerência é uma forma invisível de desgaste, um envelhecimento moral e biológico ao mesmo tempo. A coerência não é rigidez, é sintonia. É viver de modo que suas palavras tenham raiz nas emoções e suas ações reflitam seus valores. Quando isso acontece, o corpo sente alívio. O sistema nervoso se estabiliza, a mente deixa de se defender, o coração encontra ritmo. A coerência é a forma mais simples e silenciosa de saúde. Há um instante sagrado que antecede toda escolha, um pequeno momento de lucidez em que é possível perguntar: isso está em paz com o que sou? Essa pergunta, feita com sinceridade, é o minuto da verdade. Ela separa o que é impulso do que é propósito. E o corpo sábio responde de imediato: se há contração, há engano, se há leveza, há verdade. A coerência é o elixir da juventude interior porque elimina o desperdício de energia emocional. Quando você vive alinhado com o que acredita, não precisa fingir, justificar ou se defender. A mente se aquieta, o coração se abre, o corpo floresce. A vitalidade volta a circular porque não há mais resistência. Viver em coerência é viver em paz. E a paz é o antídoto mais poderoso contra o envelhecimento da alma. O corpo não precisa ser perfeito, basta ser sincero. A juventude verdadeira é essa transparência, a leveza de ser inteiro, mesmo quando o mundo pede máscaras. O rejuvenescimento verdadeiro não é estético, é energético. Ele não nasce de fórmulas, mas da harmonia entre alma e consciência. O corpo apenas reflete o estado do espírito que o habita. Quando há clareza interior,
Quando a mente está em paz e o coração confia, o tempo deixa de ser inimigo. A juventude, então, se torna uma presença, não uma aparência. Isaías escreveu: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não fala apenas do corpo, fala da alma que aprendeu a esperar sem desespero. Esperar com fé é uma forma de descanso. É permitir que a vida trabalhe a favor, mesmo quando nada parece acontecer. E enquanto a alma descansa, o corpo se renova. Epicteto dizia: Não é o que acontece com você, mas como você reage, que envelhece ou renova. É a atitude interior que define o tempo da alma. Há quem envelheça aos 30 por carregar medo, ressentimento e pressa, e há quem, aos 60, mantenha o brilho nos olhos porque aprendeu a reagir com serenidade. A juventude não é ausência de rugas, é presença de luz. Quando a fé e a lucidez se unem, nasce um estado raro: confiança com discernimento. A fé sem lucidez pode se tornar fuga, a lucidez sem fé pode se tornar frieza. Mas quando caminham juntas, criam equilíbrio. A fé sustenta, a lucidez orienta. A fé diz: é possível. A lucidez diz: é o momento certo. Essa aliança é o segredo da mente jovem. Uma mente que confia sem se enganar e observa sem se endurecer. O corpo floresce quando a mente acredita no bem e se contrai quando vive em desconfiança. O rejuvenescimento é o reflexo dessa escolha invisível que você faz a cada pensamento. A juventude mora na vibração de quem aprendeu a confiar na vida com clareza e humildade. A mente alinhada à fé é o sopro de juventude que o tempo não apaga. É o ponto onde o espiritual e o humano se encontram em silêncio. A partir desse estado, a vida deixa de ser corrida e se torna comunhão. O corpo, em resposta, respira com mais leveza e a alma, enfim, encontra repouso. Cuide da energia que pensa. Cada pensamento é uma oração molecular. Cada emoção é uma mensagem química que o corpo traduz em tempo, beleza e vitalidade. Que suas ideias sejam puras, que sua fé seja serena, que sua lucidez seja amorosa e que a juventude da sua mente permaneça como o sinal silencioso de uma alma em paz. Tudo o que foi dito até aqui se resume a uma verdade simples e poderosa. O corpo é o espelho da mente e a mente é o jardim da alma. Cada emoção, cada crença, cada pensamento é uma semente lançada nesse jardim invisível que habita você. E cedo ou tarde, o corpo colhe o fruto dessa plantação. Se você semeia medo, o corpo se contrai. Se cultiva fé e calma, ele floresce. A juventude, portanto, não é uma questão de tempo, mas de coerência energética. O mundo ensina que envelhecer é inevitável, mas há algo que o tempo não toca: o estado de presença. Quando a mente vive desperta, o corpo acompanha esse ritmo silencioso de renovação. As células respondem ao que a consciência acredita. Aquele que vive em constante reclamação ordena ao corpo que se desgaste. Aquele que vive em confiança ordena que o corpo se regenere. A biologia obedece à espiritualidade que a comanda. O rejuvenescimento é o reflexo de uma mente que aprendeu a se alinhar ao essencial. Ele surge quando a alma para de lutar contra o que é e passa a caminhar com o fluxo natural da existência. É nesse ponto que a fé e a lucidez se tornam uma só força. A fé como entrega, a lucidez como clareza. Uma sem a outra é incompleta. Juntas, elas criam o milagre cotidiano da serenidade. Isaías prometeu que os que esperam no Senhor renovarão as forças. Essa renovação não vem do exterior, vem de dentro. Ela nasce quando o coração cansa de resistir e decide confiar. É como uma primavera que retorna depois de um longo inverno. As flores voltam, não porque o tempo mudou, mas porque o solo interior se abriu novamente para a luz. O filósofo Epicteto estava certo. Não é o que acontece, mas como reagimos que nos envelhece ou nos renova. O corpo envelhece pela tensão, mas se refaz pela paz. A mente endurecida se torna um peso.
mas a mente serena é um remédio. O segredo está em escolher qual energia você deseja alimentar a cada dia. Agora permita que essa reflexão permaneça em silêncio dentro de você. Deixe que o corpo absorva o que ouviu. Sinta o leve pulsar da vida nas mãos, nos pulmões, no coração. Tudo o que você pensa se traduz em química, em respiração, em pulsação. Pensar com amor é orar. Pensar com fé é curar. A energia da sua mente está rejuvenescendo ou envelhecendo seu corpo sem que você perceba. Que, a partir de hoje, cada pensamento seja um gesto de cuidado. Que cada emoção seja um convite à leveza. E que ao acordar você lembre: o seu corpo é o templo da alma, e o jardineiro que o cultiva é a sua consciência desperta. E se estas palavras tocaram algo em você, permaneça nesse espaço. Leia os comentários com calma. Há sabedoria neles também, ecos de outras almas que caminham como você. E se desejar continuar essa jornada de autoconhecimento, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada reflexão é uma semente plantada na direção da sua paz. Que o silêncio te renove, que a fé te sustente e que a lucidez te guie, porque o corpo apenas obedece, mas a mente, quando desperta, cria a eternidade dentro do tempo. Quando tudo silencia, o corpo começa a falar outra língua. É nesse instante que a mente deixa de comandar e passa a ouvir. O ruído externo perde força e o som interno, aquele que vem do coração, se torna audível novamente. É aqui que a verdadeira juventude mora, no reencontro com o ritmo natural da vida. O corpo, antes tenso, se solta. A respiração encontra seu próprio compasso. E o coração, livre da pressa, começa a pulsar em harmonia com o tempo do universo. Esse é o estado que as antigas escrituras chamavam de descanso em Deus. Não uma crença específica, mas um repouso espiritual, uma entrega lúcida. É o momento em que a alma deixa de resistir e o corpo finalmente se cura. A juventude interior é isso, um retorno. O retorno à presença, à simplicidade, à gratidão. Não se trata de eliminar rugas, mas de dissolver as contrações invisíveis da alma. O corpo se renova quando a consciência se expande. Cada célula, cada respiração, cada batimento ecoa o que a mente acredita. A ciência chama isso de coerência cardíaca. A espiritualidade chama de paz. São nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Quando o pensamento se torna leve, o corpo se reorganiza, o sangue flui com harmonia e a energia vital volta a circular sem esforço. A juventude é, em essência, esse fluxo sem bloqueios, o corpo respirando dentro de uma mente que confia. E talvez essa seja a lição mais profunda de toda a jornada. A mente envelhece quando tenta controlar a vida e rejuvenesce quando aprende a colaborar com ela. Tudo o que você busca, saúde, clareza, vitalidade, já existe dentro do silêncio que você evita. O silêncio é o ponto de encontro entre o humano e o divino, entre a biologia e a consciência. Permaneça nesse estado por um instante. Respire. Apenas respire. Sinta o ar entrar e sair, levando embora as tensões, trazendo de volta o espaço interior. Cada respiração consciente é uma lembrança. Você ainda está vivo, e a vida continua se refazendo em você, mesmo agora. A energia da sua mente é o pincel que colore a biologia do seu corpo. Ela pode pintar cansaço ou pode pintar luz. E quanto mais você escolhe a quietude, mais luminoso se torna o seu existir. Que a sua mente aprenda a repousar na fé, a agir com lucidez e a sentir com gratidão. Que o seu corpo seja o reflexo desse equilíbrio e que o seu silêncio seja a ponte entre o que você é e o que sempre esteve destinado a ser. Um ser em contínua regeneração. O rejuvenescimento não é um milagre, é um retorno. E o caminho de volta começa agora, no instante em que você decide pensar com amor, sentir com verdade e existir com presença. Há um instante em que o tempo parece parar. Não porque o relógio se detém, mas porque a mente se torna tão clara, tão serena,
que o tempo perde a função de medir. É nesse estado que a alma toca o que é eterno. O corpo, obediente a essa frequência, se alinha à mesma paz. As células respiram diferente, os músculos relaxam, o rosto se ilumina. A biologia responde à consciência. A cada pensamento, uma pequena oração se forma. A cada emoção acolhida, uma parte do corpo se refaz. O rejuvenescimento é esse diálogo constante entre o visível e o invisível. A mente fala com o corpo em linguagem de energia, e o corpo responde com vitalidade ou cansaço, conforme o tom da voz que o comanda. E é nesse ponto que a sabedoria se revela. Envelhece quem se desconecta de si, rejuvenesce quem se reconcilia com a própria alma. A eternidade não está depois da vida, ela se manifesta dentro dela, no instante em que a consciência desperta e compreende que cada dia é um milagre. O corpo se torna templo dessa eternidade silenciosa. Ele abriga o divino em forma humana, traduzindo o sagrado em pulsação. O coração é o altar, a respiração é o incenso, a presença é a prece. Isaías prometeu que os que esperam no Senhor renovarão as forças. Essa renovação é a própria experiência de estar vivo, consciente, grato. Ela acontece cada vez que você se permite parar e sentir o agora. Cada pausa é uma oração que o corpo entende. E nessa pausa, o tempo se curva diante da mente que aprendeu a confiar. Epicteto lembrava que o que envelhece não é o que acontece, mas a forma como reagimos. O sofrimento que nasce do controle é o peso que dobra o corpo. A aceitação serena é o vento que o endireita. Quando você aprende a reagir com sabedoria, o corpo se torna leve. E nessa leveza mora a verdadeira juventude. O corpo é uma extensão da consciência. E o envelhecimento é apenas o reflexo da distância entre o que você é e o que você vive. Quando essa distância se dissolve, o tempo perde poder. A alma, então, habita o presente com tanta plenitude que o corpo começa a se comportar como se também fosse eterno. Silencie por um momento. Sinta o pulsar dentro do peito. Esse som discreto é o eco da vida, o lembrete de que ainda há tempo para se renovar. Que cada batida do seu coração seja uma afirmação. Eu me alinho com a paz. Eu escolho a calma. Eu habito o agora. A energia da sua mente continua moldando a biologia do seu corpo. Continue cuidando dela como quem cuida de um jardim sagrado. Permita que a fé mantenha as raízes firmes e que a lucidez mantenha as flores abertas. Assim, o corpo seguirá florescendo, não contra o tempo, mas junto com ele. E que ao encerrar esta jornada, você se lembre: o rejuvenescimento não é o retorno a uma idade passada, mas o retorno à sua pureza original. A mente silenciosa é o lar onde a alma repousa, e o corpo, grato, responde com a beleza de quem encontrou a eternidade dentro de si. Chega um momento em que a busca termina, em que o desejo de entender tudo se transforma no simples desejo de estar em paz. Esse é o ponto em que a consciência amadurece e o corpo, finalmente, encontra descanso. O essencial deixa de ser algo a conquistar e passa a ser algo a recordar, porque no fundo você nunca perdeu o equilíbrio, apenas se afastou dele. O corpo é o instrumento da presença. Ele sente antes da mente compreender. Quando a consciência retorna ao agora, o corpo se torna leve, porque já não precisa carregar o peso de ontem, nem o medo de amanhã. A alma que habita o instante vive fora do tempo, e o corpo, tocado por essa energia, rejuvenesce naturalmente. O mundo tenta nos convencer de que a vitalidade está nas conquistas, nas posses, na velocidade. Mas a vitalidade mora na quietude. Ela nasce da clareza de quem aprendeu a viver com menos ruído e mais significado. Tudo o que é autêntico acontece devagar. O nascer do dia, a cura, o perdão, a compreensão. A alma não tem pressa. O retorno ao essencial é, na verdade, o retorno a si mesmo. É perceber que a saúde não é ausência de dor, mas presença de harmonia. Que juventude não é ausência de idade,
mas presença de vida. Que prosperidade não é acúmulo, mas fluidez. O corpo floresce quando a alma deixa de se defender e volta a confiar na existência. Você é parte de algo maior. É um fragmento do mesmo silêncio que sustenta as estrelas. E ainda assim, carrega dentro de si o poder de criar, de transformar, de curar. Cada pensamento de amor é um ato de criação. Cada gesto de perdão é um renascimento. Cada instante de gratidão é um milagre sendo feito em silêncio. Permaneça nesse estado de lembrança. Sinta que não há mais nada a provar, que não há mais nada a correr atrás. A vida está acontecendo agora, dentro da sua respiração, no simples movimento de existir. Essa é a eternidade disfarçada de instante. E o corpo, quando percebe isso, se alinha ao mesmo ritmo, voltando a pulsar com serenidade e propósito. A energia da sua mente continuará sendo o alicerce de tudo. Cuide dela com ternura. Alimente-a com pensamentos de clareza, com emoções que trazem leveza, com fé que não exige certezas, apenas confiança. Porque toda vez que a mente se aquieta e o coração confia, o corpo se reconstrói. E assim termina, ou talvez comece, o verdadeiro rejuvenescimento, o da alma que aprendeu a ser simples e do corpo que aprendeu a acompanhar o silêncio. O retorno ao essencial é o reencontro com a própria essência. E nesse reencontro, o tempo se dobra, o medo se dissolve e a vida finalmente repousa em paz dentro de você. Quando se chega ao final de uma jornada interior, não há um término real. Há um círculo que se completa. Tudo o que foi dito retorna ao mesmo ponto de onde partiu. O corpo sente o que a alma silencia. E agora, talvez você compreenda a profundidade dessa verdade. O corpo é o espelho fiel daquilo que pensa, sente e acredita. Ele não julga, não mente, não disfarça. Apenas traduz em pulsação e matéria o que se passa dentro de você. Se o pensamento é tenso, o corpo endurece. Se o coração é grato, o corpo floresce. Se a alma é pacífica, o corpo se torna leve. A juventude é o reflexo dessa pureza interior. Não há mistério. Quando a consciência está em paz, a biologia a acompanha. A saúde, a vitalidade e até a beleza são consequências de uma mente reconciliada com a própria vida. A fé ensina a confiar. A lucidez ensina a compreender. E juntas, elas formam a base da verdadeira sabedoria. Viver com presença. A fé sem lucidez pode se perder na ilusão e a lucidez sem fé pode se perder no medo. Mas quando ambas se equilibram, surge um estado raro, o da alma madura, que enxerga com clareza e sente com ternura. É esse estado que mantém o corpo jovem, porque nele não há resistência. Cada pensamento é uma semente, e o solo do corpo acolhe todas. As sementes de calma germinam em serenidade. As sementes de raiva crescem em tensão. E um dia, cada um colhe o que cultivou em silêncio. Por isso, cuidar da mente é cuidar do futuro. Pensar com amor é plantar eternidade. Quando o corpo se torna templo e a mente altar, tudo ganha novo significado. O cotidiano deixa de ser banal e se transforma em prática espiritual. Comer, andar, respirar, tudo se torna oração quando é feito com presença. O rejuvenescimento, então, deixa de ser um esforço e passa a ser um estado de harmonia. O tempo, diante disso, apenas observa, impotente. Há dentro de você uma fonte que nunca se esgota. É a energia que o criou, que o sustenta e que continuará além de qualquer forma. Essa força não envelhece. Ela apenas se expressa de maneiras diferentes conforme a consciência desperta. Quando você se conecta a essa fonte, o corpo recebe o sinal da eternidade. Talvez esse seja o verdadeiro sentido da prosperidade: viver em plenitude de alma, com leveza de corpo e lucidez de mente. Quando o ser humano alcança essa integração, a vida se torna um fluxo constante de renovação. E o tempo, em vez de levar, passa a ensinar. Que este momento marque o início de uma nova forma de viver, mais atenta,
mais silenciosa, mais fiel ao que é essencial. Que a energia da sua mente continue sendo fonte de luz e equilíbrio. Que cada pensamento que você escolher a partir de agora seja uma oração em movimento. E se o que ouviu até aqui tocou algo dentro de você, compartilhe essa presença com o mundo. Espalhe serenidade, pratique gratidão, leia as palavras de outras almas que também caminham nesse caminho silencioso da consciência. E se desejar permanecer nesse espaço de sabedoria e paz, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, porque no fim, toda riqueza é interior, e toda juventude verdadeira nasce quando o corpo e a alma voltam a se amar. Chegar até aqui não é o fim, é um retorno. Retorno àquilo que sempre esteve dentro de você. O ponto silencioso onde corpo, mente e alma respiram em uníssono. Nada realmente terminou, apenas se tornou claro. Agora você sabe, o corpo é a sombra visível daquilo que a mente acredita. Ele floresce quando há fé, se renova quando há calma e se desgasta quando há resistência. A juventude não está no tempo, mas na energia que você escolhe sustentar. Que cada pensamento seja uma semente de luz, que cada emoção seja um gesto de confiança e que a sua presença, silenciosa e lúcida, continue rejuvenescendo tudo o que toca. A energia da sua mente é vida em movimento. Cuide dela com ternura, porque é dela que o corpo aprende a viver. E lembre-se, o começo da eternidade está sempre aqui, dentro de você. Há um instante em que não é mais preciso entender, apenas sentir. O ensinamento cumpriu seu papel, e o silêncio passa a ser o novo mestre. É nele que tudo se assenta. É nele que o corpo integra o que a alma aprendeu. A energia da sua mente não desaparece com o término deste momento. Ela continua moldando a sua biologia, ajustando seus ritmos, guiando cada respiração. Cada escolha de pensamento é um toque de criação. Cada emoção acolhida é um ato de cura. Permaneça nesse espaço interno por alguns segundos, sem pressa, apenas presença. Sinta o corpo leve, o coração tranquilo, a mente serena. Este é o estado em que a juventude habita, não a juventude do tempo, mas a juventude da consciência. E se algo dentro de você despertou, guarde isso com carinho. A mente, quando compreende, ilumina o corpo, e o corpo, quando descansa, confirma a verdade. Você é vida em movimento, eterna em essência, inteira em silêncio.